que o problema da nossa geração, né, é de transformar a solidão, que é um problema existencial que está lá em Gênesis, É, e relacionado com a nossa condição criada, que é uma condição de... Deus colocou eternidade no nosso coração, então a gente anseia a eternidade. Coloca essas duas coisinhas juntas, o que que acontece? As pessoas criam um romantismo. é. Elas querem criar um desejo, elas querem resolver um problema de salvação com uma história sentimental entre um homem e uma mulher. E aí elas começam a projetar uma visão idealizada e começam a falar assim: ah, quem é a pessoa que Deus tem para mim? Essa pessoa vai ser assim. E começam a depositar a esperança da vida delas em encontrar essa pessoa específica. Eu creio que Deus sabe com quem sabia que eu ia casar com a Chelsea desde quando eu nasci, até antes. Mas a pessoa com quem eu vou casar não vem com uma plaquinha assim, né? Quem que você vai chamar? Você vai esperar o anjo Gabriel chegar para você e falar assim: casa com ela, né? Eu vejo que você, dentro da liberdade cristã, precisa olhar para as escrituras, pensar nos parâmetros e nos princípios que estão ali e tomar a sua decisão confiando que Deus vai completar essa decisão. O que eu vejo muito que é um problema recorrente no jovem é ele colocar em Deus uma responsabilidade que é dele. Sim, mas veja bem, é, dentro do seu pensamento, você lembra quando Abraão chamou o servo dele, Perfeito. estabeleceu princípios? Eu quero que meu filho case com uma pessoa assim, 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 assim. Perfeito. Critérios, certo? E aí ele vai. E quando ele chega lá e ele vê a Raquel, ele faz uma oração, ele coloca algumas umas estratégias lá, mas em todo momento ali você vê uma coisa que o mundo não acredita, que se chama providência de Deus. Perfeito. Por exemplo, você não foi parar no Canadá Não. por acaso, porque Deus estava conduzindo não a sua vida, mas também a vida da sua Da esposa, Chelsea. da Chelsea, para que vocês então formassem uma família. Quer dizer, Deus trabalha na circunstância. Você tem que ter o discernimento também, entender que aquilo é vontade de Deus. Perfeito. Eu creio nisso. Eu só tento fazer ressalva porque o que que o jovem médio pensa? Ah, já está tudo escritinho, tintim por tintim, aí vai vir uma revelação, fulano de tal vai, entende? Então, a nossa ênfase sempre é a seguinte: veja, você tem que olhar os seus princípios, a coisa vai florescer na medida em que as portas vão estar abertas. Mas Certo. quando você decide casar com alguém, você está abraçando uma vocação. Certo. Aí eu ia completar aquela pergunta inicial, que é a seguinte: Deus não prometeu uma esposa para toda pessoa do mundo, né? Isso não faz parte da promessa redentora. É Certo. claro que Deus deseja que você case, mas por isso mesmo, o que acontece, pastor? A jovem média está gastando 8 horas por semana assistindo dorama, assistindo comédia romântica, e ela começa a projetar a pessoa perfeita em cima desses ideais que não fazem o menor sentido. Nem existem, né? Então, a percepção fica muito confusa. Nem existem, Fernanda, você falou bem. É. Nós temos muita gente querendo casar na igreja. Tem mesmo. Tem gente querendo casar. Isso prova que o casamento é uma coisa que Deus colocou aí na nossa estrutura. Claro. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a mulher esteja só. Então, se você entender isso, já é um ponto de partida, porque nós estamos falando aqui, né? Agora, a Bíblia fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem Vem de Deus. de Deus. Então é o seguinte, você sai para caçar, né? Você sai para o mercado. Claro, você não vai casar com uma pessoa que você não sente química, que você não sente atração, que você não estabeleça critérios, né? Você também tem que olhar para a família da pessoa, tem o seu ambiente social, tem temperamento, tem um monte de coisa. Mas você sempre vai, em último lugar, ou como prioridade, Senhor, não deixa eu fazer besteira. Se for, abra a porta. Se não for, fecha a porta, né? Você crê nisso? Como é que você trabalha isso de forma prática na vida do jovem? Eu trabalho da seguinte forma: em vez de você em vez de você ficar gastando tempo perguntando ela é a pessoa certa ou ele é a pessoa certa, começa a se perguntar: eu sou a pessoa certa para o casamento? Agora isso você falou. Então essa é a grande questão. Peraí, se eu ficar procurando a pessoa certa, tem um autor que eu gosto muito, ele é um eticista cristão, Stanley Hauerwas, ele fala assim: o casamento sendo o que é, na perspectiva cristã e na perspectiva real, quando você entra nesse relacionamento matrimonial, você é transformado, feito em um só corpo com uma outra pessoa, ele vai te mudar.
Então, por isso mesmo, o casamento não é sobre encontrar a pessoa certa, o casamento é sobre aprender a amar a pessoa errada que Deus permitiu casar com você. Gostei desse negócio. Entende? Então, quando a gente muda essa perspectiva, o nosso chamado agora é assim. Eu estou me preparando vocacionalmente para a família, a gente precisa resgatar a família como uma vocação. A família, o casamento, a vida a dois, não existe para te satisfazer enquanto indivíduo. Certo. A falência do casamento está justamente aí. O romantismo cria uma estrutura de casamentos falidos, porque esses casais são clientes um dos outros. Por exemplo, você chegou num ponto bom, né? A gente estuda esse assunto, então, por exemplo, nós vimos nessas últimas estatísticas do IBGE que mais de 50% dos divórcios aconteceram em casais que estão casados há 2, 3 anos. Uhum. Isso significa, um ponto fundamental, que as pessoas entraram para o casamento com expectativas irreais. Né? Expectativas irreais. Ele pensou que o casamento ia oferecer para ele alguma coisa, ele não partiu desse princípio. Perfeito. Que eu vou ali para fazer o outro feliz. Eu quero ser feliz, mas eu não quero fazer o outro feliz. Mais ou menos aí? Então, o que acontece? Há pessoas que partem para um casamento com expectativas que o casamento jamais irá satisfazer e que não existe nenhuma promessa do ponto de vista bíblico e não existe nenhum tipo de casamento do ponto de vista prático que oferece isso. Eu gosto de falar desse jeito, pastor. Essa provocação é perfeita. Eu gosto de falar assim, olha, uma faca não serve para martelar. Se você quer bater em prego, não pega uma faca. Certo. O casamento não existe para fazer o ser humano feliz. Isso não é o propósito do casamento. Certo. Quem faz o ser humano feliz é a vida plena com Cristo. Isso é que traz felicidade. O casamento cumpre outros propósitos. Você é chamado para ter satisfação no seu casamento? Sim. Certo. Isso é uma visão cristã. Um casamento intenso, um casamento de amizade, um casamento de serviço, um casamento onde a vida floresça, isso tudo é bom. Mas veja bem, o casamento é uma forja, é um lugar de formação, um lugar de santificação. Então, você não pode entrar nesse casamento esperando uma coisa que ele nunca vai te dar. Certo. E eu faço uma seguinte provocação também. Manda lá. Muita gente fala assim, ele entrou com expectativa irreal. Isso é verdade. Mas tem as pessoas que entraram com expectativas realizáveis. Infelizmente, tem muita gente mais preocupada com a festa do casamento do que com a vida depois. Porque a vida imediata do status que as pessoas têm, Sim. você vê isso até na forma que as pessoas tratam filhos, né? Sim. Tipo assim, o filho é um acontecimento no editorial. Vamos casamento... Vamos chegar lá. Vamos mas chegar. O casamento é tipo assim, gente, vai acontecer uma coisa nova agora nas minhas postagens, é o quê? Eu vou fazer uma festa grande, né? Eu vou vivenciar esse momento. Então, a confusão mental que o jovem médio tem na hora de casar, então você vai conversar com eles falam assim, ainda falta muito para eu casar, por quê? Porque eu não tenho condição hoje de fazer a festa que eu deveria fazer. Né? Isso já mostra que eles estão entendendo errado. Peraí, o casamento é a riqueza. O casamento não é um lugar que você vai gastar demais para entrar. Ele que vai ser o catalisador. Se você pegar, por exemplo, o Dave Ramsey, que é um influenciador sobre economia. Outro dia ele estava falando sobre a trinca de ouro do enriquecimento. Achados por estatística. Sim. O que é a trinca de ouro? Estudar, trabalhar, casar e ter filho depois de casar. Trabalho é... Tá. Já é condição sine qua non. E aí você começa a perceber o quê? Que o enriquecimento está muito relacionado com a instituição casamento. Porque no casamento você vai aprender o quê? A servir, a guardar melhor os seus impulsos. Então existe uma confusão que começa desde essa ideia romântica. Com quem que eu vou casar? Peraí, vai vir a pessoa perfeita.